Variação de temporalidade e destinação. Os requisitos desse capítulo referem-se a funcionalidades que servem para apoiar um procedimento de avaliação e destinação dos documentos de gerenciamento do SIGAD. No contexto do SIGAD, a avaliação dos documentos refere-se à aplicação da tabela de temporalidade e destinação dos documentos. Essa tabela define um prazo pelo qual os documentos têm que ser mantidos em um SIGAD e a destinação dos mesmos após esse prazo, ou seja, recolhimento ou eliminação. Para cumprir a destinação prevista da tabela de temporalidade e a destinação, um documento deve ser exportado do SIGAD. Além disso, o SIGAD pode exportar documentos para outros sistemas de outras razões, com o cumprimento do trâmite de migração. Este capítulo estabelece requisitos para a aplicação da tabela de temporalidade e destinação de documentos do SIGAD para exportação e eliminação de documentos do SIGAD. A aplicação da tabela de temporalidade e destinação de documentos. A esses requisitos refere-se à aplicação da tabela de temporalidade e a destinação de documentos, ou seja, para procedimentos de controle e verificação dos prazos e da destinação previstos que devem ser realizados antes de proceder às ações destinadas propriamente ditas. Um SIGAD tem que fornecer recursos interligados à tabela de temporalidade e destinação de documentos para implementar ações de destinação. Para cada dossiê, processo do SIGAD tem que acompanhar automaticamente os prazos de guardas determinados para a classe a qual pertence. Um SIGAD tem que prover funcionalidades para informar o usuário autorizado sobre documentos, dossiês e processos que já cumpriram ou estão para se cumprir no prazo de guarda previsto. Um SIGAD tem que promover funcionalidades para gerenciar o processo de destinação que tem que ser indicado por um usuário autorizado para cumprir os seguintes prazos: identificar automaticamente os documentos ou dossiês de processo que atingiram o prazo de guarda previstos, informar usuários autorizados sobre todos os documentos e dossiês de processo que foram identificados no prazo anterior, possibilitar a alteração do prazo de destinação previsto para aqueles documentos, dossiês, processos e casos necessários. Prover a ação de destinação quanto a confirmada pelo usuário autorizado. Um SIGAD tem que sempre pedir a confirmação antes da realização de ações de destinação. É altamente desejável que um SIGAD preveja as determinadas AD em caso de dispositivos de aviso antes do início de uma ação destinadas e, por exemplo, emitir um aviso destinador de um caso documental arquivístico que possua uma restrição de acesso. Um SIGAD tem que restringir funções e destinação de usuários autorizados quando um administrador transfere documentos ou um dossiê ou processo de classe para outras em virtude de uma reclassificação. O SIGAD tem que adotar automaticamente uma temporalidade de destinação de vigentes para a nova classe.